Já não vivemos pela lei, mas vivemos debaixo da graça. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando mais um devocional, Café com Vida, onde nos alimentamos da Palavra de Deus, nutrindo a nossa alma, o nosso espírito e condicionando a nossa mente para vivermos um evangelho pleno. Desde já quero aqui agradecer a sua presença, você que tem participado conosco aqui ao vivo, dos devocionais, e também você que tem assistido aí posteriormente aí no IGTV, no YouTube e também no Facebook. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue te instruindo, te alimentando e te guiando nesse processo aí tão cheio de desafios, chamado vida. Que você tenha sempre no seu coração a importância de estar conectado e ligado a Deus diariamente, se alimentando da sua palavra, assim como o nosso corpo necessita de alimento físico, assim como precisamos tomar banho, fazer higienização bucal. É importante nos alimentarmos dessa palavra para nos mantermos vivos, para nos mantermos firmes na fé em Cristo Jesus. Quero também pedir aqui a sua colaboração. Cada vez que você curte os vídeos, compartilha, você ajuda a disseminar aí a palavra de Deus, e também fazer com que o canal cada vez mais cresça e possa, assim, alcançar muito mais pessoas nesse universo digital. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a pluralidade que existe aí no meio cristão. Quando a gente fala em pluralidade, vamos nos referir aqui à questão das igrejas. Quantas igrejas existem hoje, espalhadas aí pela terra? Igrejas de confissão cristã, mas que têm doutrinas, que têm culturas um pouco diferentes. Então, a gente pode dividir basicamente aí em dois grandes blocos. Nós temos o cristão, os católicos, e nós temos aí os evangélicos. Então, nós temos dois grandes blocos que segmentam o meio cristão. E dentro desses dois grandes blocos existem os subblocos. Então, se você for olhar dentro da Igreja Católica, existem igrejas mais tradicionais, mais ortodoxas, existe a renovação carismática, existem diferentes pontos de vistas entre doutrinas, mesmo dentro da Igreja Católica. Inclusive, uns defendem o celibato do padre, outros não, que o padre pode e deve ter família. Então, esses são alguns exemplos, dentre muitos que a gente poderia citar, onde essas culturas e essas doutrinas, elas acabam divergindo. E quando vamos para o meio evangélico, não é diferente. Conhecemos aí várias igrejas, Igreja Batista, Presbiteriana, Assembleia de Deus, cada um aí com as suas características, Igreja Metodista, enfim. Então, são muitas igrejas, sem contar as comunidades, Quantas comunidades hoje não existem por aí afora do Brasil? E, embora todas professem Cristo como único Senhor e Salvador, cada um adota um certo tipo de conduta ou absorveu aí teologias do passado, a qual elas trilham o seu dia a dia, a sua rotina e a sua educação de membros. E quando nós olhamos lá para o Novo Testamento, não era muito diferente. Existiam
regiões, existiam povos ali espalhados, né, cristãos. Porém, dentre os cristãos, a gente tinha dois grupos, que eram os judeus e os gentios, né? Os judeus eram os detentores da promessa, aqueles os quais eram descendentes, né, do povo hebreu, de Israel, enfim. Então, é o povo que foi escolhido por Deus, né, para startar todo esse movimento no mundo. E de um outro lado nós tínhamos os gentios, que não vinha da linhagem do judeu, mas que foram incluídos também no plano de salvação, né, startado por Jesus, o qual ele veio para todos, né, a todos quantos o recebessem. E aí no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, nós vamos ler uma passagem que Paulo ele fala o seguinte: portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esse é um trecho de uma passagem onde Paulo está exortando, né, a igreja ali de Gálatas, pois estava havendo uma divisão entre judeus e gentios. Então, os judeus estavam se separando ali em grupos, né, e deixando os gentios de fora, e os gentios acabavam se reunindo, né, com outros gentios, enfim, formando ali também os seus grupos. E aí quando Paulo entra com essa palavra, ele diz: olha, não sou eu quem mais vive, mas é Cristo quem vive em mim. E algumas versões vão trazer a seguinte tradução, né? Eu já estou crucificado com Cristo. Então não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer aqui é que muitos dos judeus nessa época ainda eram apegados à lei, né? A lei de Moisés, a lei judaica, enfim, a lei que até então ela regia o plano de salvação dos judeus, né? Então os judeus eles acreditavam antes de Cristo, né, que a lei é que iria salvá-los. A gente sabe que muitos judeus se converteram, porém existem nos dias de hoje judeus que ainda acreditam na lei, né, que não acreditam que Jesus veio, né, que Jesus ainda está para vir. Então existe ainda essas divergências. Mas aqui nessa época, a lei ainda era muito presente, ainda era muito forte na cultura judaica. E quando Paulo fala da crucificação, Paulo diz o quê? Que essa crucificação com Cristo, ela lança por terra toda a questão da salvação pela lei. A salvação não é mais pela lei, a salvação ela é pelo sacrifício de Cristo na cruz. E esse sacrifício ele foi universal, né? Ele foi para toda a humanidade, não foi apenas para um grupo específico. E aí na sequência ele vai e fala, né, que essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, né, que se amou e se entregou por mim. Então, existe aqui a identidade assumida por Paulo, né, para que ele seja o quê? Realmente reconhecido como um filho de Deus, né? Como alguém que está desprovido, metaforicamente falando, né, de questões ali humanas, mas ele está assumindo essa identidade de Cristo, essa identidade o quê? De amor, de inclusão, né, de fazer o bem ao próximo. Então, Paulo ele ecoa, né, ele ecoa aqui na sociedade, na humanidade, o sacrifício de Jesus, para que as pessoas pudessem entender que não existe mais distinção entre judeus e gentios. Então, queridos, queridas, essa palavra de hoje, ela vem ao nosso encontro no sentido de entendermos que a salvação, ela é universal, né? A salvação, ela é pela graça. A salvação, ela é pela fé. A salvação, ela é pela cruz. Ou seja, nós não somos salvos por uma placa de igreja.
Não é se você faz parte de uma igreja católica, de uma igreja evangélica, se você, dentro desses subgrupos, faz parte da igreja A, da igreja B, da igreja C, do credo de confissão X, da teologia reformada, do reformador tal. Não é isso que vai nos salvar. Inclusive, nós temos na Bíblia exemplos de pessoas que foram salvas que nem cristãos eram, né? Assim, e que nem fizeram nada para, vamos colocar assim, merecer a salvação, né? E o exemplo clássico da Bíblia é o ladrão na cruz, né? Um homem que até então tinha tido uma vida pregressa, né? Uma vida de descumprimento da lei, né? Geralmente quem comete um crime faz mal a outras pessoas, senão ele não estaria ali sendo condenado a uma morte de cruz. Mas num momento ali da sua vida de grande agonia, onde ele estava ali prestes a morrer, ele se arrependeu, né? De alguma forma ali ele se arrependeu. E Jesus falou: olha, ainda hoje você estará no paraíso comigo. Isso é uma afirmação, né, de Cristo ali na cruz, que quebra muitas doutrinas, né? Doutrinas humanas, né? Dogmas humanos, que colocam uma série de regras para que você seja salvo. Já vi igrejas às vezes falando que para você ser salvo você tem que ser batizado, se não for batizado você não é salvo. Mas o ladrão da cruz não foi batizado, né? Ele simplesmente se arrependeu naquele momento e reconheceu em Jesus a sua divindade enquanto Filho de Deus, né? Enquanto o Messias que veio para salvar a humanidade. Então, que no dia de hoje nós possamos ter essa visão, né? Que fomos sim crucificados com Cristo, que não vivemos debaixo da lei, não vivemos debaixo de dogmas, de doutrinas, tá? Embora elas muitas vezes sejam importantes no nível organizacional, né? A igreja não pode ser uma bandalheira, né? Tem que estar organizada de fato, né? Tem que ter princípios, e uma vai ser um pouco mais tradicional, outra vai ser mais renovada, uma vai ter um perfil de louvor A, a outra vai ter um louvor B, né? Umas vão focar talvez mais no estudo da Bíblia, outra vai focar mais na experiência com Cristo, enfim. Então existe uma pluralidade, né? E dentro dessa pluralidade devemos sempre buscar a unicidade, né? Que é Cristo Jesus, que morreu por mim e por você. Amém? Então que nesta manhã Deus te abençoe tremendamente, né? Deus te encha de graça, Deus te encha da visão do reino, né? Dessa visão que engloba pessoas, né? Que traz pessoas e que convida pecadores ao arrependimento. Mas que Deus abençoe tremendamente o dia de vocês, né? Deus abençoe aí a semana, e nós nos encontramos nos nossos próximos vídeos.